lembrar os irmãos que hoje nós já demos início à série de Lidere para o Descubra, né? Para os irmãos que vão se batizar. Nossa irmã Cíntia, glória a Deus! Aleluia! Também, né? Começou hoje a classe Descubra, nossos irmãos Mauro e Geisa estão ministrando as aulas para eles. E foi a aula número 1 dessa primeira turma de batismos. Esperamos que esse ano tenhamos bastante batismos aqui. Amém. Muitas pessoas, né, se convertendo, entregando o coração a Jesus, descendo as águas, né, para uma nova vida em Cristo. E o final do curso está previsto. Eu peço até perdão, irmãos, que realmente eu esqueci aqui, mas nosso batismo vai ficar para o mês de abril, né? Acho que é o primeiro domingo do mês de abril, se não me engano. Está no nosso dia 7, né? Está no nosso cronograma, tá? Mas está tudo certinho, então nós vamos fazer uma festa bonita aqui. Aquela piscina, nosso aplicativo. Tá. Isso, nosso aplicativo. Inclusive, querido, o Bartelli tem passado aí o relatório. Temos quantos inscritos, Bartelli? 34. 34 inscritos. Quem aqui já se inscreveu no aplicativo? Já baixou? Ainda falta muita gente, né? Então vamos lá, gente. Vamos baixar o aplicativo. Tem Bíblia. Nós precisamos movimentar aí o nosso aplicativo, né? Com as informações, com fotos. Tá certo? Então eu queria estar incentivando os irmãos aí para que estejamos firmes nisso aí. Estamos já nos preparando também para voltarmos às nossas células, né, às nossas atividades. Inclusive, nós temos, né, o pastor Marcelo, a pastora Kelly, estão aí já se disponibilizando a estar liderando uma célula. Estamos orando por uma casa, né, para um anfitrião, né, de assim, uma forma estratégica no local onde a gente possa estar atingindo, né, a nossa região. Então esteja orando por isso também, tá? Nossa irmã Verônica também já está aquecendo aí não os tamborins não, gente, aquecendo os motores, né? Aquecendo os motores, os dínamos, turbinas, para dar início também à sua célula. E é isso, querido, 2024, ano de atitude radicais, precisamos avançar nessa direção. Queridos, nós queremos incentivar os irmãos a estarem não só baixando o aplicativo, mas acompanhando todas as informações que está sendo colocada lá e que serão atualizadas. Tá bom? Até para a gente poder ganhar um tempo maior aqui nesse período da palavra. Amém, irmãos? E eu queria estar compartilhando com os irmãos nessa noite uma palavra assim que Deus colocou no meu coração, e nós temos assim falado algumas coisas com relação a esse ano que nós estamos vivendo, de 2024, que é um ano de portas, né? De porta aberta. Mas eu entendo assim, querido, que existe uma porta espiritual, uma nova dimensão que o Senhor quer levar à sua igreja nesse tempo. Então, talvez vocês, pelo menos enquanto eu estiver pregando, acho que eu creio que nesse período aí, Deus vai me levar a falar mais sobre isso, né? E é importante nós estarmos repetindo a palavra, né? Estarmos firmando a palavra como o próprio Deus nos ensina, né? Que quando nós repetimos a palavra, nós estamos internalizando aquilo, né? Estamos colocando dentro do nosso coração esse ardor, esse desejo de estarmos cumprindo aquilo que está no coração de Deus. E eu creio que esse ano de 2024 é um ano de porta aberta. É um ano da igreja, não só o Ministério dos Fez Novo aqui em Vila Valqueire, Sulacap, Barra do Furado, mas a igreja de Jesus nessa cidade entrar num novo nível. E nós estamos felizes com isso, porque essa é uma palavra que foi liberada sobre esse local e nós queremos estar juntos com a igreja, com o povo de Deus, caminhando nessa direção. Amém? Estou muito feliz aqui, estou com a minha sobrinha aqui que está nos visitando nessa noite. Né? Fica de pé, Lorena, porque você é pequenininha, né? Minha sobrinha é filha do Paulinho, da Luciana, tá ali. Para quem não sabe, ela é a sargento da aeronáutica. Que linda! Ela serve lá em Rondônia, né? É base aérea lá, Felipe? Na base aérea lá de Rondônia. É a nossa sargento Chaveirinho. Viu? Também tem uma sargento Chaveirinho, viu, Chaveirinho? Glória, é muito bom ter você com a gente aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da minha sobrinha, muito linda. Tá ali. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela tua vida. Vamos estar orando pela Lore, que ela está aí, né? Longe aqui da família, né? E eu tenho duas sobrinhas que são sargento, né? Tem a Lore e tem a Luísa. E ela está longe da família, longe da cidade natal. E é uma luta, né? Uma barra estar distante assim.
mas vamos sustentar a vida da Lore em oração. Vamos orar pela Lore aqui? Amém. Amém. Então, Lore, já aumentou aí, viu? O exército de oração. Amém, querido? Eu gostaria que os irmãos estivessem orando por aqueles irmãos que estão passando por um momento de enfermidade. Nosso irmão Júnior, né? Está se recuperando da vista. Juntamente com a sua esposa e nossa irmã Cristina, que tiveram, né, todo aquele problema da enchente que ocorreu no Rio de Janeiro, perderam, né, seus móveis, estão orando para Deus abrir porta de uma casa. Então ore, querido, para que Deus possa abrir uma porta nessa direção, que eles consigam alugar uma nova residência, né, onde eles possam assim voltar a ter a vida, né, normal, né. O Júnior e a Cris estão morando com o seu filho na casa da mãe dele, né. Mas é um momento, né, que eles estão querendo já ter a sua casa de volta, né, alugar uma nova residência, que onde eles estavam realmente ficou sem condições. Amém? Vamos continuar orando pelos irmãos, mantendo contato, e tantos outros, né? O pai do Flávio também, que está passando um momento na área da saúde aí, muito sério, vamos estar clamando pela vida dele. Pastora Miriam, hoje à tarde falei com ela pelo telefone, ela não está aqui porque ela ainda está acompanhando o Davi, seu filho, que está hospitalizado devido a uma cirurgia que ele precisou fazer, um procedimento na realidade, né? Tivemos já algumas informações, a gente não vai estar divulgando aqui, mas os irmãos continuam orando. A informação que eu tive, que ela me passou, que ele já está tendo alta agora à noite, retornando para casa, para dar continuidade ao tratamento em casa, tá bom? Por isso de manhã ela não esteve aqui e hoje à noite ela não vai estar, porque ela ainda vai estar se deslocando, né, do hospital para casa. Então vamos continuar orando pela vida da nossa irmã e do Davi, o seu filho. Hoje pela manhã foi um tempo muito abençoado, amém, querido? Né? Na Escola Bíblica. Quando estiver aqui na Escola Bíblica, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Foi bom ou não foi, querido? Hoje? Foi benção? Foi benção, né? Eu fiquei muito edificado hoje, viu? Foi muito bom. E eu queria te incentivar, irmão, você fazer parte, né, do ensino da palavra. Né? Você estar junto aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Né? Foi um tempo muito bom. Ore, querido, se você tem algum momento de deslocamento, eu sei que tem toda uma série de fatores aí, mas quando você ora, Deus se move, irmãos. E aonde tem propósito de Deus, tem recurso. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Então, se você colocar isso como um propósito, Senhor, eu quero fazer parte da escola bíblica, eu quero estudar a Tua palavra, eu quero aprender da Tua palavra, Deus vai mover os céus e a terra para você estar aqui, querido. Ele vai te dar condições. Querido, e hoje pela manhã foi um tempo de muita bênção, estudamos sobre semeadura, né? Foi uma coisa assim tremenda, uma coisa assim que Deus falou muito ao nosso coração. Então eu queria te incentivar a você fazer parte da escola bíblica, a você vir trazer teus filhos à escola bíblica também. Amém, queridos? Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém, queridos? Nós estamos com um horário um pouquinho avançado, a gente vai tentar ser bem objetivo aqui, naquilo que queremos compartilhar com os irmãos. Hoje é o aniversário da pastora Elane também. Nós estaremos aqui até um pouco mais rápido do que de costume, para estarmos juntos lá com eles no Sulacá. E peço que os irmãos estejam orando, agradecendo a Deus também pela vida da nossa irmã, né? Da pastora Eliane, irmã da pastora Miriam. Tinha uma outra informação que eu ia dar, mas no decorrer, se eu lembrar, eu falo. Amém? Vamos orar, querido. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia tão abençoado que estamos tendo, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra, para compartilharmos daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E a nossa oração é que a Tua palavra venha de uma forma tão poderosa nos transformar, nos confrontar, nos levar para onde o Senhor deseja que estejamos, Pai. No nome de Jesus, que o nosso espírito seja ativado nessa hora, que os nossos ouvidos espirituais se abram para ouvir a Tua palavra, que toda distração, tudo aquilo que possa querer tirar a nossa atenção, seja repreendido nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Queremos estar livres com a nossa mente, o nosso coração, atento à Tua voz, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Eu estou com a garrafinha azul assim, fica estranho a garrafinha azul aqui, olha, não, né? Fica estranhozinho. Quer pegar? Que agora está sendo filmado, né, Barté? Tem que ter aquele aqui. É melhor pegar o copo, fica mais bonito, né? Tá bom? Tá bonita a garrafa? É que faz um bicão assim, né? Glória a Deus. Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Você pode dar meu óculos aí, meu? Hoje eu fiquei direto aqui em cima, né? Então, o Cristiano hoje está de diácono de plantão aqui, ele está
auxiliando aqui o irmão abençoado. Valeu, Cristiano. Vamos aplaudir a vida do Cristiano aí, querido? Glória a Deus! Aí, Cristiano, vamos orar, vai, Cristiano. O que foi, velho? Estou fazendo o melhor que eu posso. É isso aí, glória a Deus. Amém, querido. Gênesis capítulo 28. Essa passagem é uma passagem assim, bem conhecida também, né? Até por conta aí dos filmes que nós... Obrigado, Lúcia. Os filmes, né, que nós assistimos, de séries. Gênesis capítulo 28. Vamos começar com esse texto aqui e depois vamos passar para uma outra passagem. Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante. Diz assim: a visão da escada que Jacó teve. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la de seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, diga, sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Vamos até aqui. Esse texto eu coloquei como um texto inicial, mas eu queria agora entrar em alguns outros assuntos com relação ao outro personagem. O título dessa palavra, se você quer botar um título, é sobre o ambiente. O ambiente certo te levará ao teu propósito. Fala, o ambiente certo, me levará ao meu propósito. Fala para o teu irmão, o ambiente certo te levará ao teu propósito. Amém, queridos? Quantos aqui ou quem aqui tem um sonho? Quem aqui tem um sonho? Vai ficar com a mão levantada, quero ver você. Quem tem um sonho aqui? Tem uma turma, né? Querido, eu quando era pequeno eu tinha um sonho, né? Um sonho que marcou minha vida. Eu queria ser um super-herói. Gente, tá aqui minha irmã, né? Paulinho também deve lembrar de alguma coisa. Do que eu me vestia? Se você rir, eu vou tacar meu celular na sua ideia. Ela falou rindo porque ela está emocionada, mas você não pode rir, não. Tu lembra, Paulinho? Eu vesti de Zorro? Eu pensei até que fosse um jacaré. O jacaré é o que acompanha meu sonho, né? É verdade, né? Olha só. Gente, eu tinha um sonho de ser super-herói. Eu queria ser um super-herói, né? E eu me vestia de super-herói. Eu me vestia de Zorro, cara. Eu botava uma máscara, pegava um cabo de vassoura para dizer que era um cavalo, é isso? Botava um pedaço de pau assim para dizer que era uma espada, uma capa, que era uma toalha da minha mãe, eu não lembro o que era. E eu ia pro portão de casa, que antigamente era aqueles portão de madeira, né? Aquelas ripas assim. E eu ficava ali, quando pessoas, parecia que eu ficava assim, não era de propósito, né? Mas eu lembro quando passava pessoas, eu passava a espada assim, eu sou! Gente, esse sonho... E esse sonho marcou tanto a minha vida, que até hoje, eu estou com 58 anos. 58 anos, quem foi, Lúcia? Quer ser 58 anos, os meus colegas de infância, de que eles me chamam, alguns deles? Zorro. Quando eu encontro aqui na rua, ali na barraca do Aldair, né, às vezes eu vou comprar um churrasqueria e está lá o Fernando, tá o Eurico. Fala, Zorro! Outro dia eu andando, querido, na rua, aí tô achando assim, subindo, né? Olha, tô subindo na rua, daqui a pouco, qual é, Zorro? Ah, eu falei, não tem jeito, tem que olhar. Quando eu olhei, é aquela turma, né, de infância, né? Quando eu era garoto, eles me chamam de Zorro, né? Era Batman, né, o super-homem, sabe? Porque eu tinha um sonho, querido, eu achava que eu era um super-herói, eu ia para os fundos do quintal, lá, antes de ter as nossas outras casas ali, né? E tinha muitas bananeiras, tinha cana. E eu ficava brincando ali atrás. Eu tinha uma imaginação assim, muito fértil, né? E eu cismava que eu era o Zorro. Eu cheguei a acreditar, ainda bem que eu não pensei que era o super-homem, né? Vai que eu tente voar em cima do telhado da casa. Mas por que eu perguntei isso? O que
ele tinha um sonho? Porque eu queria falar alguma coisa sobre um homem, ou sobre o filho de um homem, que também teve um sonho. Jacó, ele teve um sonho. Diz a palavra que ele estava ali, deitado numa terra onde o Senhor havia levado, e ele deitou ali para dormir, pegou uma pedra, colocou como um travesseiro, e diz que ele sonhou. E nesse sonho, e foi um sonho muito doido, cara, que ele teve. Porque ele sonhou que viu o céu aberto. Ele viu uma escada, querido, que vinha do céu à terra. E ele via anjos descendo e subindo. Olha que sonho. Uma coisa que eu sonho muito, geralmente nos meus sonhos, e até hoje às vezes acontece isso, sempre tem um jacaré. Antigamente eu começava a contar meu sonho, como essa história que a gente vai ler aqui agora, que é do filho de Jacó, que é José, que ele também teve um sonho. E todos os sonhos, eu começava a contar meu sonho, aí todo mundo ficava ouvindo, não é, irmão? Daqui a pouco, no decorrer do sonho, eu falava assim, aí apareceu um jacaré, todo mundo levantava e ia embora. Acabou o sonho. Ele já está inventando, já está na imaginação. Mas Jacó teve um sonho. E quem era Jacó, querido? Ele viu os céus abertos, viu o anjo subindo e descendo. Ele viu Deus ali perto dele, né? Falando com ele, dando instrução, fazendo promessas. Ou seja, aquele ambiente que Jacó estava era a casa de Deus. Aquele lugar que antigamente se chamava Luz. Quando Jacó teve aquele sonho, ele falou assim, agora esse lugar não vai se chamar mais Luz, mas vai se chamar Betel, que é a casa de Deus. Porque o sonho dele era muito doido, era algo assim tremendo, era algo que ele mesmo talvez não estivesse acreditando o que Deus estava fazendo na vida dele. E ele estava ali recebendo instruções, ele estava ali recebendo promessas de Deus para andar em um outro nível. Nós falamos da história de Jacó. Mas quem era Jacó? Como é que foi a linhagem dele? Jacó, ele era filho de Isaac. E era neto de Abraão. E Jacó teve 12 filhos, que se tornou as 12 tribos de Israel. E eu queria falar sobre um desses filhos de Jacó, que parece que herdou isso de Jacó. O quê? O sonho. E eu quero falar de José. A história de José é uma história que até hoje, querido, ela impacta a minha vida. E eu creio que a tua vida também. É uma história que nos leva a refletir como aquele rapaz de 17 anos, que teve uma experiência tão dura na vida dele, mas que Deus estava preparando aquele rapaz para levar ele para o seu propósito. Vamos entender alguns tópicos aqui bem rapidamente da história de José. Primeiro ponto que eu queria falar com você. Quem era José? José foi o filho, o último filhozinho ali, né? De Jacó. Um deles, né? Com Raquel. E ele, por ser o filho mais jovem, mais o caçula, Jacó o amava tremendamente. E diz a palavra, querido, se você, né, isso está relatado aqui no livro de Gênesis, um pouco mais à frente que nós lemos, a partir do capítulo 37, né, nós vamos aprender sobre essa história. E chega um ponto, queridos, que José, ele teve um sonho. E diz que ele vem empolgado, né? O relato bíblico diz que ele chega para os irmãos e começa a contar o sonho dele. E diz que ele via 11 feixes que se prostravam diante dele. E depois ele conta um outro sonho, que ele via o sol e a lua, e 11 estrelas que também se prostravam diante dele. E diz que os irmãos, eles começaram a falar, ué, o que você está falando? Você está dizendo que você vai reinar sobre a gente? E o próprio Jacó falou, o que você está dizendo? Que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar? Mas diz a palavra que mesmo Jacó falando aquilo, ele guardava no coração aquelas palavras de José. Mas por Jacó amar tanto José, por ser o filho já da sua velhice, por ser o caçula, diz que ele fez uma roupa bonita para ele, colorida, né?
mas fala que os seus irmãos tinham ciúme dele. Os seus irmãos começaram a ficar enciumados pelos sonhos que ele tinha e pela palavra que ele tinha. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer um paralelo junto com você, de Gênesis 37, no versículo 1, que diz assim: habitou Jacó na terra das suas peregrinações, de seu pai, na terra de Canaã. Gênesis 37, 1. E esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os seus filhos, Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Aí no versículo 5 do capítulo 37 diz assim: teve José um sonho. Fala, José também teve um sonho. Querido, Jacó teve um sonho, e José também teve um sonho. E diz que ele relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu quero falar uma coisa para você, irmão. Primeiro ponto: o sonho, ele é um agente ativador. O sonho é um agente ativador. José, quando ele vai contar para os irmãos, eu acredito que ele contou com muita empolgação, assim como eu contava os meus sonhos também. Eu começava a falar dos meus sonhos de super-herói, meu sonho de fazer isso, de fazer aquilo, de repente vi um jacaré, mas era o meu sonho. Só que quando José começa a contar o seu sonho, diz que os irmãos, eles começaram a odiar ainda mais. Por quê? Porque José tinha um sonho. E os nossos sonhos, queridos, outra coisa que eu aprendo aqui, o sonho, ele é um agente motivador. José, ele teve esse sonho. Mas uma coisa que eu aprendo aqui também é que os nossos sonhos, eles revelam os nossos inimigos. Vou repetir, os nossos sonhos revelam quem são os nossos inimigos. E naquele caso ali, os inimigos de José eram os seus próprios irmãos. Olha que coisa séria, irmãos. Quantos aqui têm um sonho? O teu sonho vai revelar quem são os teus inimigos. José contou os seus sonhos com motivação, com empolgação. Outra coisa, queridos, os nossos sonhos, eles geram ciúmes. Quando você conta um sonho, algo que Deus está colocando no teu coração, se esse sonho for contado para pessoas erradas, esse sonho vai gerar ciúmes. O versículos 10 e 11 diz assim: contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Por que Jacó considerava? Porque Jacó já tinha sonhado. Por mais que o sonho de José fosse algo assim, impossível na mente daqueles homens, dos seus irmãos e dos seus pais, Jacó sabia o que era ter um sonho no coração. Porque ele teve um sonho, ele viu o céu aberto, ele estava deitado na terra da sua peregrinação, onde Deus lhe fez promessas. O outro ponto que eu aprendo aqui, quando o sonho vem de Deus, ele nos levará a uma outra dimensão. Quando os nossos sonhos, eles vêm do coração de Deus, esses sonhos nos levarão a uma outra dimensão. Querido, existe uma diferença entre você ter sonhos e você ter propósito. Tem pessoas que só sonham, mas não caminham em direção ao propósito. O sonho de José o estava levando para o seu propósito. Segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui. Eu vou precisar ser bem rápido. Provavelmente nós vamos voltar a essa palavra, mas eu preciso passar ela bem rápido. Segundo ponto. Ninguém vive o sonho sem antes passar pelo processo de depuração. Vou repetir. Ninguém vive o sonho sem antes passar por um processo de depuração. O que é isso? José, ele recebe do seu pai, lembra que eu falei no início, uma roupa bonita, colorida, uma estola.
E os seus irmãos tinham ciúme dele, porque Jacó tinha um amor especial por ele. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas Jacó tratava ele diferente. Talvez o relacionamento ali de José de Jacó com José era uma coisa assim de íntima, sabe? Aquele filho que está sempre agarrado com o pai, sempre tendo as suas vontades feitas. E aquilo trazia ciúme nos seus irmãos. Agora, ninguém vive um sonho sem antes passar pelo processo de depuração. José tinha um propósito, ele tinha um sonho, e Deus tinha um propósito para a vida de José, mas ele tinha que ser preparado para que aquele sonho se realizasse. Deus está te preparando para que você viva o teu sonho. Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Primeiro ponto que eu vejo aqui desse número 2. José, ele é despido da sua túnica. Está em Gênesis 37, 24. A primeira coisa que os irmãos fazem, quando os irmãos estão lá aguardando o rebanho dos pais, e o pai, Jacó, vira para José e fala: vai lá e vê como estão os seus irmãos. E ele chega ali, e quando ele vem de longe, diz a palavra, que os irmãos começam a olhar e falar: lá vem um sonhador. E eles começaram a combinar entre eles a morte de José. Eles falam assim: vamos matar ele. Vamos matar esse sonhador. Querido, quando você tem um sonho, as pessoas vão querer te matar. Porque o teu sonho vai te levar ao teu propósito. E no capítulo 37, no versículo 24, se você for um pouquinho mais à frente, diz que, e tomando, versículo 24, os irmãos de José, do capítulo 37, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água, porque eles queriam matar José. Mas Rúben, o irmão mais velho, falou assim: não vamos fazer isso. Não vamos fazer com que o sangue do nosso irmão caia sobre nós. Então o que eles fizeram? Quando Rúben se afastou um pouco, eles pegaram José e tiraram a túnica dele. Primeira coisa que nós vimos aqui, ele foi despido da sua túnica. Quando você tem um sonho, querido, as pessoas vão querer te despir. As pessoas vão querer te ridicularizar. E elas vão te jogar dentro de buracos. Porque você tem um sonho. E jogaram ele dentro da cisterna. Está no versículo 24. No versículo 28, como eles viram lá, né, os irmãos, Rubem chegou e falou assim: não vamos deixar que o sangue do nosso irmão caia sobre nós. Então eles viram que passava uma caravana de midianitas que estavam indo para o Egito. Então eles falaram assim: vamos vendê-lo como escravo. Vamos vender nosso irmão como escravo. Vamos pegar a túnica dele, vamos matar um cabrito. Vamos passar o sangue e vamos levar para o nosso pai e falar que um animal matou José. Olha o nível de doença emocional daqueles 11 irmãos. Porque José tinha um sonho. E quando você tem um sonho, querido, as pessoas vão querer te matar. Como estão entendendo? Essa noite vai ser uma palavra muito séria, é uma palavra que vai mexer com a nossa vida. Porque Deus quer nos levar para um outro nível. Nós como pessoas curadas. E José ele foi vendido como escravo, no versículo 28, do capítulo 37. Diz lá: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Coisa séria. No versículo 28, que nós lemos agora, ele foi vendido como escravo. No versículo 33, José ele foi dado como morto. Os irmãos chegam para Jacó, levam a túnica e falam, né? Eles mandam a túnica. E Jacó diz que rasga suas vestes, ele entra em pranto. Imagina o filho que ele amava profundamente, o filho caçula. Ele recebe a notícia que ele foi devorado por animais. E observação que eu queria deixar aqui para você, querido. Tudo isso que aconteceu com José até aqui, ter sido rejeitado pelos irmãos, ter sido despido, ter sido lançado dentro de uma cisterna, ter sido dado como morto, tudo isso foi feito pelos seus irmãos. Geralmente, querido, as pessoas que talvez queiram matar os teus sonhos são pessoas que estão próximas a você. Aquele ditado: só se atira
pedra em árvore que tem fruto. Porque quem está longe, querido, de repente vai jogar uma pedra, não vai te acertar. Mas quem está perto vai te acertar uma pedrada e dói. Sim ou não? Como estão entendendo até aqui? Agora, Deus, Ele tem uma pedagogia. Porque tudo isso que estava acontecendo com José estava dentro de um propósito do coração de Deus. Mas Deus, Ele tem uma pedagogia espiritual. E é a pedagogia do passo a passo. Irmãos, Deus não mostra todo o processo de uma vez para nós. Ele deu um sonho para José. Sim ou não? E aquele sonho foi um sonho poderoso. Que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Que o seu pai e sua mãe estariam, e os seus irmãos inclinando-se diante dele. Um sonho poderoso. Só que Deus José tinha que ser o quê? Depurado antes de viver o seu sonho. Ele tinha que passar pelo fogo. Depuração de ouro, é isso que é o fogo ali em cima, queimando todas as impurezas até ficar o ouro puro. Mas tudo isso era um propósito de Deus. Agora eu te pergunto, imagina se José tem esse sonho e Deus vira para ele e fala assim: José, eu te dei esse sonho. Estamos conjecturando aqui. Só que esse sonho, você vai ser rejeitado pelos teus irmãos. Nesse sonho você vai ser despido da tua túnica. Você vai ser jogado dentro de uma cisterna. Depois você vai ser vendido como escravo. E vai acontecer um monte de coisa na tua vida que você vai sentir dor. Você acha que José ia querer viver esse sonho? Sabe por que muitas vezes Deus não revela tudo para nós, querido? Porque Ele sabe que o processo precisa ser passo a passo. Porque eu e você não estamos preparados, não temos condições de viver todo o processo. E nessa terra só teve um homem, queridos, que andou nessa terra e conheceu qual seria o seu destino final. Foi o nosso Senhor Jesus. E Ele não rejeitou até o final, mesmo no Getsemane, enquanto Ele chorava e suava sangue. Ele estava ali para cumprir o sonho de Deus, que era vir para morrer por mim, e por você e por toda a humanidade, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Então, irmãos, o processo de Deus, a pedagogia de Deus é no passo a passo. Deus, Ele não mostra todo o processo. José não teve a visão, o entendimento todo de uma vez, porque se ele tivesse, talvez ele teria desistido. E eu vou agora para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é que não importa o ambiente aonde o meu sonho, não importa o ambiente aonde o meu sonho me levou, eu serei abençoado. Irmãos, não importa aonde o meu sonho vai me levar, eu serei abençoado. José passando todas aquelas lutas. Agora, dá um pulo lá para o capítulo 39. Toda aquela luta que ele passou, sendo vendido como escravo. Olha o que diz a palavra, 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Diga assim, o Senhor era com José. Fala do pé, o Senhor era com José. José tinha um sonho, irmãos, e Deus era com ele. Olha o que aconteceu. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que coisa linda. E versículo 5, e desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte
e de aparência. Irmãos, ouça isso que eu falo para você. Não importa o ambiente onde eu estou, eu serei abençoado. Se eu tenho um sonho do coração de Deus, aonde Deus me colocar, eu vou ser abençoado. E diz, querido, que a bênção que Deus trazia sobre José, que o fez prosperar na casa de Potifar, do seu senhor, a bênção não só atingiu José, mas toda a casa de Potifar foi abençoada. Irmãos, quando você tem um sonho e Deus te coloca no lugar que você está hoje, é porque Ele vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, e todos que estiverem ao teu redor serão abençoados. Amém. Isso é sério, querido. Quando você tem um sonho do coração de Deus, e quando você não murmura pelo processo de depuração, pelas lutas que você está passando, Deus, Ele promete uma bênção que transborda na tua vida. Aquele homem era um egípcio, com certeza adorador de outros deuses falsos, mas porque José estava ali, Ele o abençoou. Quantos estão entendendo isso, irmão? Sabe por que José não murmurou? Porque ele sabia, querido, que a dor que ele estava passando tinha um propósito. Quando eu e você sabemos do propósito de Deus para a nossa vida, do chamado, e temos fé, ainda que não tenhamos conhecido todo o processo, mas quando eu sei que eu tenho um sonho que Deus colocou no meu coração, e esse sonho veio dele, eu não murmuro. Sabe por quê, querido? A dor é apenas um caminho para que eu seja depurado. Vocês estão entendendo isso? Eu fiz uma série de exames agora aí, e um deles foi tirar sangue. Eu não tenho problema com agulha, mas eu conheço pessoas que não podem ver agulha, que até desmaiam. Tem alguém aqui assim? Ó. E Felipe, entregaram o Felipe ali, ó. Foi ela que entregou. Oi? Você também, Delane? Você também, Delane? Gente, interessante isso. Eu não posso falar não, querido, que cada um tem as suas fobias aí. Mas quando o médico fala assim para você, olha, eu preciso de um check-up, preciso de um exame, e você sente dor, sim ou não? Porque você sente a agulhada entrar. Tem gente que tem tanto medo que já viu, tem até vídeo aí engraçado. Calma. Já viu aquele vídeo do moleque, mó dentão assim? Né? O Claudinho passou por uma série de tratamentos, né, Claudinho? Imagina. Ô, Jesus. Mas por que Claudinho não murmurou? Porque tem um propósito. Você sabe que aquilo era para trazer cura na tua vida. Como você está entendendo? Quando você tem um sonho, a dor que você sente, você não murmura porque você sabe que aquela dor é o propósito para você atingir o teu sonho. Como você está entendendo isso? Então, querido, essa bênção que Potifar recebeu pela presença de José ali naquele ambiente. Por isso, querido, nós temos falado, irmãos, aonde você estiver, seja onde você mora, onde você trabalha, aquele ambiente é o local onde você vai ser abençoado, e a bênção sobre a tua vida vai abençoar outras pessoas. Como estão entendendo isso? Você não está morando hoje onde você está morando simplesmente por um acaso. Se o teu sonho veio do coração de Deus, é porque você tem um propósito para abençoar aquele ambiente que você está. Como estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Isso é tremendo, querido. Mas como que eu posso viver isso? Quando eu sei que aquilo que está aqui dentro veio de Deus. Quando eu abracei aquilo como de Deus. Quando eu apresentei aquilo diante do Senhor. Os teus vizinhos, irmãos, a tua rua onde você mora, ela é abençoada quando você vive o propósito de Deus, quando você faz o sonho de Deus acontecer na tua vida. A tua casa, ela é abençoada, meu irmão, varão, homem de Deus, quando você vive o sonho de Deus dentro da tua família. Esposa, o teu marido será transformado quando você viver o sonho de Deus na tua vida. O teu filho vai ser alcançado
quando você viver o sonho de Deus na tua vida. Amém. Como estão entendendo, irmãos? Quarto ponto. Antes de passar para o quarto ponto, eu falei que não importa o ambiente aonde o meu sonho me levou, eu sou abençoado. Amém? Amém. Mas eu quero falar para você que ambientes importam. Existem ambientes que chega um momento onde não é mais para você estar. Como estão entendendo? Amém. É, querido. Para Jacó receber o sonho que Deus tinha para ele foi para Betel. Quando Abraão recebeu o sonho de Deus, que ele seria pai de multidões, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para a terra que o Senhor o havia de mostrar. Quando Ana recebeu o sonho de ser mãe, ela saiu de onde ela estava e ela foi ter com Eli. Como estão entendendo, querido? Porque quando Deus tem um sonho para a tua vida, talvez Ele vai te tirar de determinados ambientes e vai te levar para o propósito. Então nós temos que estar atentos com relação a isso, irmãos. O ambiente importa. Você e eu precisamos nos conectar a pessoas certas. José estava na casa de um homem. Olha só, o sonho que ele teve é que ele iria governar. Aquilo ali, a pessoa se prostrar diante de alguém porque ele está governando. Um garoto de 17 anos. Mas Deus estava preparando para que esse sonho acontecesse. E ele saiu de uma rejeição. Ele saiu de dentro de uma cisterna. Ele foi dado como morto. E foi vendido como escravo. E estava no Egito, longe da sua terra natal. Para José, qual é o melhor lugar? Estar no Egito ou estar em Israel junto com seu pai Jacó? Com seu pai. Jacó era um dos homens mais ricos da época, querido. Eu acredito que José tinha tudo. Tudo que um jovem gostaria de ter. Se nós fôssemos trazer um contexto para a nossa época, né? Era, vamos botar o Arão aí, que acho que é o mais jovem aqui, né? Pô, pai, estou precisando de uma Lamborghini. Pô, meu filho, vai lá e compra. Amém, pai. Sentiu firmeza, né? Pai, Arão, qual é o jogo? Qual é o jogo o lançamento aí de jogo eletrônico aí que você... Ah, mano, eu queria um iPhone, né? Sabe como é que é? Um iPhone! Pai, eu queria um iPhone. Ô, meu filho, toma o cartão, vai lá e compra. Hã? Irmãos, eu estou trazendo esse contexto aqui para você entender como José era tratado assim pelo pai. Ele tinha tudo. José tinha tudo. O melhor lugar, humanamente falando para ele, era na casa de Jacó. Mas ele foi para onde? No Egito. Por quê? Por causa do propósito. Por causa do sonho. Por causa do sonho. Vou passar para o quarto ponto. Só tem mais um e a conclusão. Quarto ponto. O meu sonho provará o meu caráter. Diga, o meu sonho provará o meu caráter. O que aconteceu com José? O último versículo que eu li aqui, deixa eu ver se eu... Versículo 6 do capítulo 39, Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. A última frase, leia comigo. José era formoso de porte e de aparência. Era um Marcão. Olha! Terra! José era formoso de porte e de aparência. O que aconteceu com ele? Esse quarto ponto, meu sonho provará o meu caráter. Potifar tinha uma esposa. E a mulher começou a dar em cima de José. No capítulo ainda 39, versículos 7 e 8, diz que todos os dias a mulher ia lá e falava assim, vou traduzir na linguagem de hoje, te quero, te desejo, pedaço de mau caminho.
Diz a palavra que ela fala assim, deita-te comigo. Aí você imagina todo dia o camarada ouvindo isso. E diz que a palavra que você lê, que ele rejeitava, e ele falava assim, jamais eu posso fazer isso com o meu Senhor, ele me confiou todas as coisas da casa, a única coisa que ele me privou foi você. E diz a palavra dele que todo dia a mulher ali, assediando, até que um dia, que José vai na casa, não está os empregados, a gente não vai entrar nesse mérito aqui também, para ganharmos tempo, mas diz que ele entra na casa e a mulher está ali, e de repente a mulher, num desespero, agarra ele. E ele sai correndo e deixa as roupas na mão dela, e ela, com raiva, vingativa, começou a balançar o cabelo, que é perigo, começa a gritar, falando que ele tinha agarrado ela. E quando Potifar chega em casa, o que acontece? Ela vai dar aquele relato. Fala, tá vendo esse servo hebreu que você trouxe da nossa casa? Ele me desonrou. E diz que o que acontece? Vamos ver aqui alguns pontos, né? José rejeita a mulher de Potifar mente sobre José. E no versículo 17 diz que ele não se defende. Uma coisa que chama a atenção, que ele não se defende. José, em nenhum momento, diz a palavra de Deus que ele abre a boca para falar assim, ela está mentindo. A palavra de Deus fala que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro, querido. E diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A palavra fala que ele não abriu a boca, não se falou nada. E o que acontece com ele no versículo 20 e 21? No versículo 39, diz assim, o Senhor, porém, era com José. Ele foi lançado no cárcere, né? Versículo 20. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmão, quando você tem um sonho, as pessoas talvez vão te perseguir, elas vão mentir contra você, elas vão te jogar na cisterna, mas o Senhor vai te abençoar, porque você tem um sonho que vem do coração dele. Como estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui hoje, irmãos? O cara foi jogado dentro de um cárcere, numa masmorra, e o carcereiro vira e fala, cara, você vai cuidar de tudo aqui para mim, porque desde que você chegou aqui tudo mudou. Irmão, o lugar que você está hoje pode ser o pior lugar do mundo nos nossos olhos naturais, mas se você tem um sonho e Deus está te preparando para o teu propósito, saiba que aquele lugar será transformado porque você está ali. Aleluia. Irmãos, não existe lugar ruim, existe lugar onde a glória de Deus ainda não chegou. E quem é que carrega a glória de Deus hoje, irmãos? Está dentro de mim, de você. É a presença do Espírito Santo. Eu vou correr um pouquinho mais aqui para finalizar. Quinto ponto. O ambiente desfavorável não pôde matar os sonhos de Deus para a vida de José. Aquele ambiente que ele estava era o pior ambiente. Era um cárcere, uma masmorra. Mas aquele lugar, ele foi um lugar onde desfavorável, mas que não pôde matar os sonhos de José. E o lugar que você está e que eu estou não vai matar os sonhos de Deus na nossa vida. Não importa onde o meu sonho me coloque. Eu preciso ser útil e abençoar pessoas. Irmãos, a nossa vida é lidar com pessoas. José entrou dentro de um cárcere. O que ele fez? Ele podia estar ali murmurando. 17 anos que ele tinha. 17 anos quando ele foi vendido. Ele estava dentro daquele cárcere, ele podia estar murmurando, falando um monte de bobagem, blasfemando contra Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele foi útil. Ele começou a abençoar as pessoas que estavam presas com ele. Você está entendendo, irmão? Querido, nós temos que ser úteis aonde nós estamos. Você está numa igreja, num ministério, não é um ministério que tem milhares de pessoas, estamos, caminhando dia após dia. Seja útil. Abençoe vidas. Como estão entendendo? Queridos, sabe o que Deus tem falado no meu coração, junto com a Paulinha?
não se preocupa em ter muitas pessoas, mas tem uma preocupação em cuidar dessas pessoas que estão com você. Como estou entendendo? José estava ali dentro do cárcere com outros presos e ele cuidou daquelas pessoas. O que Deus tem colocado na tua mão para fazer, irmãos? É uma célula? Cuida dessa célula. Mas a minha célula tem pouquinho, a gente cuida dessas pessoas. Cuida dessas pessoas, irmãos. Nós estamos iniciando o ano de 2024. Ora ao Senhor e fala: Deus, me dá uma pessoa para eu cuidar esse ano. Nem que for uma só pessoa, uma pessoa para eu cuidar. Porque José foi útil, querido. Mesmo estão sofrendo. Pastor Marcão, eu estou sofrendo, eu estou passando por luta. Seja útil. Cuida de pessoas, querido. Porque quando você cuida de pessoas, Deus libera a bênção sobre a tua vida. E sobre aquelas que estão ao teu redor. Como se pode dar glória a Deus? Vamos concluir aqui. O sonho de José o levou a uma cisterna, o levou a ser vendido, traído pelos próprios irmãos, o levou para uma masmorra, para falsas acusações da esposa de Potifar, levou a ser esquecido, a ser dado como morto. O sonho de José o levou para tudo isso. Só que nesses lugares que ele estava, ele se conectou com pessoas que o estavam empurrando para o seu propósito. E as últimas pessoas que ele fez contato foi um padeiro e um copeiro. O padeiro e o copeiro de Faraó, aí já não era nem mais o Potifar, já era o Faraó, que era considerado Deus ali para os egípcios. Esses dois homens que serviam à mesa de Faraó, eles foram lançados no cárcere, aonde José estava. E diz que eles tiveram um sonho. Olha novamente aí o sonho. O padeiro teve um sonho e o copeiro também teve um sonho. O padeiro, Gênesis 40, versículo 9 ao 15, relata o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro teve um sonho que ele pegava ali o copo, né, e voltava a servir uma videira, né, com 3 ramos. E José interpretou o sonho para aquele copeiro. E ele falou assim: esses 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser restituído ao teu lugar que você era. Aí o padeiro ouviu o sonho e ficou todo feliz. Caramba, pô, esse sonho é uma bênção, eu quero também. Aí contou o sonho para José. E ele via aves que voavam na cabeça dele, comendo frutas. Aí José falou assim: a interpretação do teu sonho é que daqui a 3 dias o Faraó vai te pegar, vai cortar a tua cabeça e vai pendurar o teu corpo. Eu falei: pô, que sonho é? Que relação é essa? Mas os 2 sonhos daquele homem, os 2 homens que foram conectados a José, foi um daqueles homens que levou José para o seu propósito. Só que diz a palavra que o copeiro, quando foi livre, depois de 3 dias, ele se esqueceu de José. Eu acho que lá na prisão ele falou assim: não, José, deixa comigo. Eu estou ali agora, face a face com o Faraó, quando eu chegar para ele eu vou falar de você. Só que ele esqueceu de José. E o que José fez? Continuou servindo. Irmão, eu quero falar uma coisa para você. Quando as pessoas te rejeitarem, quando as pessoas esquecerem de você, continua servindo. Antes de querer ter um ministério reconhecido, queira ser servo. Sirva. José continuou servindo dentro daquela prisão. José serviu aos presos. José serviu ao copeiro. José interpretou os sonhos deles. Um deles voltou a restituir onde ele estava, o outro foi morto. E José continuou sendo esquecido. Só que um dia, querido, teve o último sonho. Foi o sonho de Faraó. O Faraó teve um sonho de 7 vacas gordas que vinham, que pastavam e comiam, e depois 7 vacas magras, e essas vacas magras comiam as vacas gordas. Depois ele teve um outro sonho de espigas de milhos que nasciam, e as espigas bonitas, depois as espigas feias que comiam as espigas, e ele ficou perturbado, ele não sabia que sonho é esse.
Aí o copeiro lembrou. De quem? De quem que ele lembrou? Aquele que serviu mesmo sendo esquecido. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu dos teus sonhos. Deus não se esqueceu dos teus sonhos. Deus vai mover céus e terra para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Creia nisso. E naquele dia que Faraó começa a ficar perturbado, o copeiro fala: lembra quando meu senhor Faraó se indignou contra mim e me colocou na masmorra? Lá tinha um hebreu que eu contei o meu sonho para ele, ele interpretou o meu sonho, e esse sonho falava que eu ia ser restituído ao meu lugar, e hoje eu estou aqui. Aí Faraó manda chamar José. Diz que José faz a barba, troca a roupa de José e levam ele diante de Faraó. Irmãos, Deus vai te levar a se conectar com pessoas que vão te levar ao propósito. Amém. Amém. Querido, essa palavra hoje, eu estou assim, eu queria até ser mais rápido do que eu... Mas não dá, querido, eu preciso detalhar algumas coisas. Porque essa noite é uma noite de mudança de dimensões. Essa noite é uma noite que Deus vai te levar para um outro nível. Como estou entendendo? Amém. E quando o Faraó, José está diante de Faraó, porque, olha bem, ele estava ali, deixa eu subir, né, Bartélio? Desculpa. Não, eu vou. Tá. Ele estava ali